Antes de começar o seu vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo bônus do nosso curso de logaritmos, da nossa série de vídeos do nosso intensivão de logaritmos. E nesse vídeo eu vou tratar para vocês da resolução dos exercícios referentes à aula número 2, sobre as nossas queridíssimas leis dos logaritmos. Beleza? Sensacional. Vamos embora tocar esse negócio para frente. Primeiro, resolva as seguintes expressões, simplificando ao máximo. Se ele quer que a gente simplifique ao máximo, implicitamente ele está falando, use as leis. Use as leis que vocês aprenderam. Aplique elas aqui. Vamos ver como que a gente vai poder fazer isso nos próximos exemplos. Primeira coisa, o que é log de x na base x mais log na base 8 de 2? O log de qualquer número na mesma base é 1, certo? A gente já viu isso pela definição de logaritmo. Então, isso daqui equivale a 1. Vamos lá, vamos escrever isso aqui. 1 mais. Agora, vamos pensar nesse nosso segundo caso. Log de 2 na base 8. Esse caso é mais interessante. Eu vou até escrever ele aqui do lado para a gente trabalhar separadamente. Primeira coisa, qual é o expoente que por meio dele a gente vai sair de 8 e chegar em 2? Se a gente for parar para pensar, 2 ao cubo não é 8? Então, qual que é a raiz cúbica de 8? Não é 2? Isso é interessante, não é? Se a gente for aplicar isso aqui, nós sabemos que para transformar uma raiz em um determinado expoente, a gente tem que repetir o número que está dentro. No caso, tem um 8 elevado a 1 aqui, a gente coloca 1 em cima e 3 embaixo. O jeito que eu gosto pessoalmente de guardar isso é sempre lembrar da raiz quadrada de qualquer número. Por exemplo, raiz quadrada de 2 vai ser sempre 2 elevado a meio. Por quê? 2 elevado a 1, o número que está aqui fora é meio. É meio não, é 2, ok? Beleza? Então, o número, para isso ser possível, é 1/3. 1/3. Esse é o pulo do gato, digamos assim, que vocês teriam que ter quando chegassem aqui, ok? Então, a gente sabe que isso vai ser o resultado de 1 mais 1/3. E quanto que dá isso? Pô, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, vai ser, obviamente, 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 3 dividido por 3 dá 1, não dá? 1 vezes 1, 1. O resultado disso aqui é 4/3. Então, primeiro exercício, resposta 4/3. Esses logaritmos muito loucos lá, a resposta deles dá 4/3. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Olha aqui, esse daqui já tem uma coisa diferente. Log de 8 na base 3, a gente não consegue fazer nada, somando com log de 3 fatorial na base 3. Galera, aqui a gente tem que lembrar o que significa fatorial. O número 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, não é? E quanto que dá isso? 6. Então, sem estresse, viu um fatorial, alguma coisa bizarra ali? Não, não fica perdido logo de começo. Tenta resolver que eu tenho certeza que você vai dar conta. Vamos lá então. A gente não tem como fazer nada com esse log de 8 na base 3. A gente vai somar com log de 6, que é 3 fatorial, também na base 3. O que a gente pode fazer aqui? Se vocês pararem para analisar, isso aqui se encaixa numa lei que a gente discutiu. Porque as bases são 3 e a gente tem uma soma de logaritmos. Soma de logaritmos na mesma base, soma vira produto. Ou produto vira soma, tanto faz. O que a gente vai ter aqui então? A gente tem que repetir pela nossa leizinha, pela nossa lei que a gente derivou nessa aula. Log, a gente vai repetir a nossa base. A nossa base é 3 de 8 multiplicado por 6. Quanto que dá 6 vezes 8? 48. Então, isso aqui é a mesma coisa que log na base 3 de 48. Ok? Legal. Chique no último.
Vamos lá, vamos colocar isso aqui como a nossa resposta. Agora, vamos para os exercícios que são bem mais punks, digamos assim, que aqueles primeiros ali, que é o exercício número 2, letra A, B e C. Primeira coisa, o que nós temos aqui? A gente tem um log de 3x na base 3 menos log na base 3 de 2 igual a 10. Sempre olhem para um exercício de logaritmo. A primeira coisa que vocês verem se tem alguma coisa que vocês possam simplificar. Nesse caso, não tem, vamos ter que partir assim mesmo. Galera, pare para analisar. Isso aqui é um log com base 3, isso aqui é um log com base 3. E a gente tem uma diferença. O que a diferença significa? O que a diferença significa? Quando a gente tem logaritmos de mesma base, a gente não pode transformar isso numa divisão? Diferença vira divisão, divisão vira diferença. Como que a gente faz isso? A gente aplica exatamente a regra que a gente aprendeu em aula. Log, a nossa base repete, que é 3, de. Agora, qual que é o primeiro termo? 3x. Vamos dividir por 2. Correto? Tudo isso vai ser igual a 10. Opa, agora a gente não consegue mais trabalhar com o logaritmo propriamente dito aqui, porque a gente quer o x, a gente não quer esse log muito louco aqui, esquisitão. Então, o que a gente pode ver? A gente pode parar para pensar e analisar que a gente, nesse exato momento, consegue aplicar a propriedade, o conceito, na realidade, não é nem propriedade, só o conceito de logaritmo, que é a nossa base elevada a um certo expoente dando igual a um determinado resultado, não é? Então, se a gente aplicar isso aqui, como que a gente terminaria? Com o que a gente ficaria? A gente não ficaria com 3, nossa base, elevado a 10, isso sendo igual a 3x dividido por 2? Sim, com certeza. Então, vamos resolver essa equação aqui. Essa equação já é mais chata de resolver, mas dá certo. Esse 3 sobre 2 não está multiplicando x? A gente vai passar ele para o outro lado, dividindo, correto? Vamos passar ele lá para o outro lado, dividindo então. Continuar a nossa conta aqui. Vai ficar x sendo igual a 3 elevado a 10, dividido por 3 sobre 2. Como que a gente efetua isso aqui? A gente vai repetir o de cima, multiplicar pelo inverso do de baixo. 2 sobre 3. Era 3 sobre 2, virou 2 sobre 3. Ó, se vocês forem parar para pensar, esse 3 aqui embaixo tem um 1 ali nele, né, no expoente. Por quê? 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. O que nós fazemos quando nós temos potências, potenciação, exponenciação, mesma base e divisão? A gente não subtrai os expoentes? Então, a gente não ficaria aqui com 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 1 multiplicado por 2? Quanto que isso dá? 3, a gente vai repetir a base, 10 menos 1, 9. Isso multiplicado por 2. Essa é a resposta da letra A do nosso número 2. Vamos colocar ela aqui em evidência para ficar bem destacado para vocês. Agora, isso daqui vocês perceberam que eu deixei até um espacinho um pouco maior, né? Isso tem um motivo muito especial. Esse exercício é grandinho. Esse eu julgo ser o mais difícil de todos aqui. Por quê? Porque a gente tem que ter várias noções envolvendo ele. Primeira coisa, toda vez que você analisar algo que envolva logaritmo, uma equação ou uma expressão, coisa que a gente pode simplificar logo de cara. Log na base 10 de 3x não tem como, é o x que a gente quer. Esse outro log na base 10 de 3x também não tem como. Opa! Raiz de 125 e log de 100 na base 10. Esses dois eu vou simplificar, não dá? Vamos aqui, vamos olhar. O que seria log de 100 na base 10? Que número a gente vai ter que elevar a nossa base, que é 10 para chegar em 100? Não é 2? Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual ao próprio 100, não é verdade? Então, a gente vê que o resultado disso aqui embaixo é justamente 2. Então, a gente vai pegar aquele primeiro, aquele daqui de cima, repetir ele. Então, aqui em cima vai ficar log na base 10 de 3x. Nós vamos dividir isso aqui tudo por 2, subtrair de log na mesma base 10 de 3x e igualar a o quê?
Raiz de 125. Galera, abre o coração para a raiz quadrada. Vamos lá. 125 não é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá quanto? 5 ao quadrado. E 5 é só 5. Se isso aqui for jogado dentro de uma raiz, vai ficar raiz de 5 ao quadrado vezes 5. Opa, opa, muito interessante. E aqui vocês já percebem que a gente vai conseguir cortar o número 2 com essa raiz, que é uma raiz quadrada, e passar o 5 para frente. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos lá, igualar tudo isso a 5 que saiu, que multiplica a raiz de 5. O que a gente tem que fazer agora nesse nosso lado esquerdo? Se a gente for parar para pensar, a gente tem um 1 embaixo desse log de 3x na base 10, não tem? Se tem 2 e 1 subtração de frações, precisamos tirar o mínimo múltiplo comum. E como que a gente tira o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1? Ele vai ser o próprio 2, correto? 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, 1 vezes log de 3x na base 10 é o próprio log na base 10 de 3x. Isso subtraindo com 2 dividido por 1, 2. 2 vezes log de 3x na base 10 é 2 log na base 10 de 3x. Tudo isso aqui eu acho que eu escrevi um pouco para cima, vamos arrumar isso aqui, igual a 5 raiz de 5. Ó, agora a nossa conta ficou muito mais interessante, ela ficou muito mais legal. Vamos trazer ela para cá para que a gente possa continuar de uma maneira legal, de uma maneira correta, com espaço. Se a gente trouxer ela para cá, a gente vai passar esse 2 que está dividindo para lá multiplicando, e a gente teria log na base 10 de 3x menos 2 vezes log de 3x na base 10, tudo isso aqui igual a 10 raiz de 5. Legal. O que a gente pode fazer aqui agora? Gente, pensa comigo. Isso aqui é um termo. Isso aqui é outro termo. O que é a menos 2a? Não é só menos a? Independente se o nosso a for raiz de 1 milhão, for raiz de número complexo, for π, se a gente tiver dois termos nessa configuração, o nosso a vai ser o próprio log de 3x na base 10. E quando a gente subtrai a com 2a, a gente tem justamente menos a. Então, o resultado de log de 3x na base 10 menos 2 log de 3x na base 10 é menos... Eita, até errei aqui a cor da caneta. É menos, presta atenção, foco no menos, menos log na base 10 de 3x. Tudo isso sendo igual a 10 raiz de 5. Por mais bizarro que o resultado esteja dando, não se preocupe, isso aqui vai dar certo. Pô, isso é matemática, isso tem que dar certo. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é pegar esse sinal aqui de negativo que está atrapalhando a gente pra caramba aqui e passar ele para o outro lado. Não pode? Vamos multiplicar tudo por menos 1. Aqui, se a gente multiplicar tudo por menos 1, a gente vai desaparecer com esse sinal aqui e ele vai aparecer nesse outro lado aqui. Correto? Certinho? Beleza. Agora, vamos lembrar novamente do que é um logaritmo, da definição dele. Aqui a gente tem só logaritmo igual a alguma coisa. Então, a gente aplica a definição dizendo que na nossa base, que é 10 elevado a menos 10 raiz de 5, isso aqui tem que ser igual a 3x. Maravilha, legal. Então, nós ficaríamos com 10 elevado a menos 10 raiz de 5. Tudo isso vai ser igual a 3x. A única coisa que resta para a gente fazer nesse caso é dividir ambos os lados por 3. E aqui a gente vai ter, finalmente, depois de todo esse processo, a nossa solução da nossa equação. Então, x vai ser igual a 10 elevado a menos 10 raiz de 5, dividido por 3. E está aí o resultado da nossa queridíssima equação. É extremamente esquisito, eu não saberia dizer para vocês qual o valor exato disso. A calculadora, se vocês quiserem, ela faria esse tipo de conta para vocês.
mas realmente não, eu como um mero ser humano não tenho a capacidade de fazer isso, pelo menos não na configuração que ele está aqui agora. Então, beleza, galera? Beleza. Esse exercício está certo, vamos para o próximo. Olha, isso aqui cai exatamente no que a gente tinha falado antes, né? É só um logaritmo igual a algum número. Naturalmente, se a gente aplicar a definição de logaritmo, o conceito de logaritmo, a gente vai ter que a nossa base, que é x ao quadrado elevado a 9, vai ter que dar igual ao nosso resultado, que é 10. Legal, legal. Sempre que vocês ficarem em dúvida, façam essas setinhas. É muito bom mesmo, ajuda muito a lembrar. A gente teria que, então, x ao quadrado elevado a 9, tudo isso sendo igual a 10. O que que a gente tem aqui? A gente tem uma potência de potência. Nesse caso, o que que a gente precisa fazer? Multiplicar as potências, certo? Lembram disso? Isso aqui vai dar, então, x 2 vezes 9. Não é 29, gente. Pelo amor de Deus, não é 29. 2 vezes 9 dá 18. X elevado a 18 vai ser igual a 10. Agora, o que que a gente de raios tem que fazer aqui? Porque a gente sabe que x elevado a 18 é igual a 10. O que a gente tem que fazer para esse negócio funcionar, para esse negócio dar certo? A gente tem que passar uma raiz extremamente bizarra, que é a raiz, eu não sei qual que é o nome disso, porque raiz quadrada, raiz cúbica agora, raiz de 18, definitivamente é muito esquisito. Eu não sei o nome, eu vou chamar só de raiz 18ª. Galera do português aí, por favor, é, se vocês souberem, escrevam no chat aí como que fala isso aqui. Vamos passar essa raiz nos dois lados e a gente teria então x sendo igual a raiz 18ª ou algo do gênero de 10. Correto? Então, galera, esses foram os nossos exercícios, os nossos 5 exercícios sobre o tema de logaritmo referente à nossa segunda aula sobre leis, a nossa introdução a leis. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.